Direto da redação de volta, agora 1h e mais 12 minutos. Vamos falar de esporte. Boa tarde, Rafael. Olá, Poliana. Boa tarde para você. Boa tarde, ao amigo de casa também. Muitas informações, notícias boas e notícias também nem tão boas, né, Poliana? Eu tô rindo aqui porque eu não estava aqui na sexta-feira, mas fiquei sabendo que o senhor fez uma promessa. Eu? Eu fiquei sabendo que ele fez uma promessa que... Eu não prometi nada. A gente vai falar isso daqui a pouco, tá? Eu não prometi nada. Você que tá assistindo a gente, se lembra bem da promessa que o Rafael fez. Eu não estava aqui, mas tenho testemunhas de que essa promessa é verdadeira. Tudo bem. Depois a gente fala, mas na verdade vamos não tem falar de promessa Série A2 nesse exato momento. O telespectador não tá entendendo nada, viu, Poliana? Que não teve promessa, mas vamos falar da A2. Vamos falar da Série A2, a gente explica daqui a pouquinho, tá bom? O Vela encerrou sua participação, então, com empate? Exatamente, Poliana. O time jogou lá em Santa Bárbara do Oeste, todos os jogos foram no sábado de manhã, mas o time ficou no empate 0-0 com a União Barbarense, um dos únicos jogos aí que não serviram para nada nessa rodada, porque as duas equipes já não tinham mais nenhuma pretensão no campeonato. E sábado tivemos todas as definições de acesso e rebaixamento, a coisa pegou fogo na Série A2 e o título ficou mesmo com o Capivariano do Evaristo Pisa. Vamos dar uma olhada nos resultados e também como é que terminou essa Série A2. Muito bem, meu caro Rafael Pirobon, um abraço a você que está de cabeça inchada porque seu Santos perdeu para o Ituano na final do Paulistão. Mas vamos falar da Série A2, que teve a sua última rodada nesse final de semana. O São Caetano perdeu em casa para o Santo André 3-1. Catando vence 1, São Bento 2. Mirassol 3, Ferroviária 0. Guarani 2, Rio Branco 3. Capivariano 3, Itapirense 1. Guaratinguetá 1, Marília 2, União Barbarense 0, Velo Clube também 0, Red Bull 2, Grêmio Barueri 1, Monte Azul 3, Grêmio Osasco 2, São José 0, Batatais 2. Subiram Capivariano, o campeão, com 40 pontos ganhos. O Red Bull também teve 40. O São Bento também subiu com 37 pontos. E o Marília completa o time dos 4 que subiram com 36 pontos ganhos. Os 4 que caíram: Grêmio Barueri, Itapirense, Grêmio Osasco e São José. Muito bem, Rafael. Ainda falando de Série A2, alguma novidade com relação ao rebaixamento? Não, Poliana, caíram as 4 equipes que já estavam ali mesmo no Z4, né? O Grêmio Barueri, o Itapirense, que perderam seus jogos. A gente até comentava na sexta-feira que provavelmente essas duas equipes cairiam porque as duas jogaram contra times que estavam brigando pelo título. Por exemplo, o Capivariano enfrentou o Itapirense em casa, para se vencesse era campeão. Então é lógico, o Capivariano ia deixar passar dentro do seu estádio. O Grêmio Barueri enfrentou o Red Bull em Campinas. O Red Bull também tinha chance de ficar com o título. Então também o Grêmio Barueri até saiu na frente, mas depois tomou a virada. O Grêmio Osasco, na minha opinião, é que tinha um pouco de chance de escapar, porque ele jogava contra o Guaratinguetá, que já não dependia mais de nada. Então eu falei, o Grêmio Osasco tem até certas chances, ou melhor, jogou contra o Monte Azul, que não tinha mais nenhuma pretensão. Então para mim o Grêmio Osasco era o único que poderia escapar, mas tomou 3-2 e com isso foi rebaixado. Melhor para o São Caetano perdeu o clássico lá do ABC para o Santo André e com isso, e com essa derrota das outras equipes, o São Caetano conseguiu se livrar por 2 pontinhos, hein, Poliana? O pessoal ali da segunda parte da tabela, estava todo mundo com a corda no pescoço. Exatamente. Na verdade, até o Rio Branco, né? O Rio Branco tinha também riscos de rebaixamento, mas como todo mundo perdeu, então, e o Rio Branco ganhou fora de casa do Guarani, então ele ficou tranquilo. Mas o São Caetano, na minha opinião, era o que corria mais risco. Dos que estavam fora, era o que corria mais risco de entrar para a zona do rebaixamento. Lá em cima, Poliana, Marília subiu, o Mirassol ficou em 5º lugar com 36 pontos. Marília subiu devido ao número de vitórias que era maior. E então é isso que definiu. Marília é um time bem tradicional, vai voltar aí para a elite. E o São Bento do técnico Paulo Roberto também está de volta. O Atlético Sorocaba caiu para A2 e o São Bento está representando a cidade na 1. Parabéns para o Paulo Roberto, que pelo 2º ano consecutivo consegue o acesso. O Paulo sempre conseguindo aí bons resultados com as equipes, né? E lá em Sorocaba ele ficou campeão da Copa Paulista com o Atlético anos atrás e agora conquista o acesso pelo time do São Bento. Muito bem.
Então, encerramos a 2, podemos falar do Paulistão. Fazer o quê, né? Tem que falar. O Rafael tá triste, gente. Para você aqui de casa que ainda não sabe, o Rafael é santista. E sexta-feira aqui tava, né? Vá. Tá triste, o peixe morreu na praia, mas tudo bem. Futebol é assim mesmo, para um ganhar, alguém tem que perder, né? Não tem jeito. E o título, a gente fica feliz porque o título ficou pro interior, mostrando aí a força do futebol. A força do interior. Ficam felizes Ficam felizes vocês, evidentemente, que torcem contra, né? Os antes, né? Esses ficam felizes. Mas, enfim, o título foi merecido pela reta final do Ituano. O Ituano começou o campeonato meio aí nos trancos e barrancos, empatando jogos em casa, até perdendo partidas. Mas ali da metade para frente o time começou a vencer partidas importantes. Teve aquele jogo polêmico contra o São Paulo, que vocês do Corinthians falaram que o São Paulo entregou. Tá aí a prova. Tá me entregando agora aqui também. Tá aí a prova que não entregou absolutamente nada. Méritos do Ituano, que foi lá no Morumbi, ganhou do São Paulo, depois eliminou o Botafogo, que tinha a melhor campanha entre os times do interior. Ganhou nos pênaltis do Botafogo, ganhou do Palmeiras e ganhou do Santos. E detalhe, nenhuma dessas partidas o time jogou em Itu, todas ele jogou fora de casa. Então aí o que, né, coroa ainda mais a campanha do Galo lá da cidade de Itu. O Santos, ao contrário, começou muito bem o campeonato, ganhava de 4, 5 de todo mundo, mas na reta final teve as suas dificuldades e a marcação do time do Ituano foi muito boa. Eu até tive a impressão também que os garotos aí do Santos sentiram um pouco, principalmente nessas finais, o Geovânio principalmente, um garoto muito rápido que despontava como uma promessa e tudo mais, e nas finais não rendeu aí o que era esperado, além do Leandro Damião, que foi contratado por 40 milhões e também não rendeu o que era esperado. Né? O futebol, a gente percebe que o futebol é cíclico também, exatamente, né? mas... Tem uma fase boa e uma fase de adaptação de todas as equipes passam por isso. Exatamente, e o Ituano aí mostrou nessas finais que ele jogou, né, direitinho com o regulamento, o Doriva... Mas eu vou mostrar uma coisa para você aqui. Isso aqui, olha, fizeram o favor de trazer essa camisa na TV hoje, entendeu? Olha, eu tô aqui esperando com essa camisa. Eu estou representando aqui o nosso companheiro de trabalho, que eu tenho certeza que se estivesse aqui com a gente, mas está nos vendo lá de cima, Cláudio Biscoito. Aqui trazendo para você essa camisa que ele invadiu o estúdio. Quem não se lembra quando o Corinthians ficou campeão? Herdando a corneta do biscoito. Vai ver. Tem que ser bem representado. Eu não posso ser meia corneta. E a arte do Flávio Usni também, que fez o favor de trazer essa camisa. Você não vai vestir? Claro que não. Só faltava, né, Poliana? Brincadeiras à parte, Mas gente. Vamos ver os gols, Vamos ver os gols dessa disputa, então. Vamos lá, a gente tem os gols, olha só. O Santos, que estava em desvantagem, conseguiu aí com este pênalti sofrido pelo Cícero, que foi bem discutível, inclusive porque dizem que o alemão pegou primeiro na bola. E aí o Cícero, que havia errado no primeiro jogo, acabou convertendo, dessa vez bateu bem. 1-0 para o Santos. Aí o Santos igualou, né, o resultado, a vantagem era do Ituano, o Santos conseguiu igualar. Nesse momento, o torcedor do Santos falou, ufa. Ufa, porque estava engasgado esse gol. O Santos tinha tido algumas oportunidades no primeiro tempo. E aí as cobranças, olha, primeiro do Ituano, depois o Santos empatou. Olha, o Ituano acabou fazendo também os seus gols. Esse é o do Rildo. Esse ainda não é o do Rildo, mas o Rildo vai perder daqui a pouquinho o Petróleo. Olha só, foram 16 cobranças. Aí o do Rildo, olha, que pegou na trave. São 16 cobranças. O Ituano conseguiu fazer 7 das 8, o Santos fez 6 das 8 em que bateu. O Ituano tem cobradores muito bons, inclusive eliminou o Botafogo nos pênaltis também nas quartas de final. O Santos, os cobradores também bateram bem, mas quem bateu pior foi o Neto. A do Rildo, né, acertou a trave, nem podemos crucificar o Rildo, estava meio machucado. Agora essa do Neto, o zagueirão, foi muito mal batido de fato, e méritos do goleiro também, o Wagner, que acabou defendendo. Festa da torcida do Ituano, o time de Itu, que conquista pela segunda vez na história o Campeonato Paulista. Ganhou em 2002, que foi um campeonato sem os grandes clubes, né? Teve apenas aí a participação das equipes do interior, também sem Ponte Preta e Guarani, que naquele ano disputaram o torneio Rio-São Paulo. Foi uma fórmula diferente e um campeonato por pontos corridos.
o Ituano ficou campeão e, por sinal, contra o meu time lá de Araras, o União São João, que ficou vice-campeão naquele ano. Você tá vendo que... Você tá freguês, hein, Rafa? Exatamente. Esse time do Ituano é uma pedra no meu caminho. E agora conquista o título diante, né, de um dos grandes. Façanha que só teve a Inter de Limeira em 86, que foi o primeiro time do interior a conquistar o campeonato. Depois, em 90, tivemos a final caipira entre Bragantino e Novo Horizontino. O Bragantino ficou campeão. Em 2004, houve a final também entre times pequenos, entre Paulista e São Caetano. O São Caetano levou o título e agora o Ituano consegue essa façanha. Às vezes as equipes do interior acabam surpreendendo, né, Poliana? Muito bem, parabéns aí para a torcida, para toda a equipe do Ituano. Bom, ainda falando de futebol, a partir de amanhã a gente começa a falar de Copa? De Copa, exatamente. A partir de amanhã, toda terça-feira aqui no Direto da Redação, uma matéria especial sobre Copa do Mundo. Olha, a gente está preparando um material muito interessante. Vamos começar com os históricos das Copas a partir de desde 1930 e vamos chegar até 2010. Amanhã você vai ver aí curiosidades, né? São curiosidades das Copas do Mundo, coisas que você nem imagina que tenha acontecido, Poliana, vai estar nesse material, inclusive imagens, sabe aquelas imagens bonitas, preto e branca, que a gente gosta de ver? As primeiras imagens do futebol, né? Exatamente, não dá nem pra gente imaginar que há 80 e tantos anos já havia, né, uma câmera lá filmando os jogos, e a gente tem coisas muito curiosas para mostrar. Na quarta-feira a gente vai estar em Itu fazendo um especial lá. Que sina sua, hein? Pois é. Vamos estar em Itu, não para falar do Ituano, mas para falar dos preparativos da cidade, para receber lá a Rússia e o Japão. Então estamos preparando material muito bacana, e principalmente também, Poliana, trazendo pessoas da cidade. Como é que o Rio Clarense viveu as Copas do Mundo? Exatamente, né? A gente quer contar exatamente a sua história. Como é que foi a sua história com relação à Copa? As Copas, né, ao longo desses Inclusive, anos se todos. você acompanhou uma Copa do Mundo em loco e quer quer falar pra gente, contar como é que foi, entre em contato aqui com a gente pelo 2111 7000, ou então mande um e-mail, entre em contato pelo nosso Facebook e você vai poder, quem sabe, ser o personagem da nossa matéria. Se você participou de alguma Copa do Mundo, esteve lá acompanhando, torcendo, é só você entrar em contato aqui com a gente, que vai ser bem bacana, você poderá participar dessa série. Até a Copa, até o final da Copa, até 13 de julho, nós teremos aqui a partir de amanhã, toda terça-feira, e depois aí no finalzinho de maio, aí começa todo dia aqui no Direto da Redação. Pois é, a Copa de olho no Hexa. De olho no Hexa. Aqui na tela da TV Claré. Bom, para a gente encerrar rapidinho, Rafael, temos notícias do basquete. O basquete que entrou em quadra no sábado à noite, não pela Liga Ouro, mas sim pelo Campeonato Paulista, venceu mais uma partida. E olha que placar folgado, 86-46, Rio Claro tirou a barriga da miséria. O jogo foi contra a equipe de Bragança Paulista no ginásio Felipe Caram. E o Rio Claro que segue aí com 100% de aproveitamento. Apesar desse placar tão elástico, o cestinha da partida foi de Bragança, foi o Felipe com 17 pontos anotados. Bom, importante que, né, sendo os meninos de Rio Claro fizeram bastante pontos aí, quase todos, né? Com exatamente, com esse placar amplo, todo mundo certamente pontuou. Bom, muito obrigada, Rafael. Brincadeiras à parte. Uma boa semana. Até amanhã. Não, a vida segue, lógico. O esporte é assim. Páginas viradas. E é por isso que o esporte é interessante, por isso que o futebol ele é bacana, porque essas coisas acontecem e a gente brinca um com o outro e aí a gente vai tocando o nosso barco por aqui. Até amanhã, um grande abraço a todos. O Direto da Redação volta ao longo da programação da TV Brasil. Uma boa tarde para você.